Olá, a 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que terminou em 13 de dezembro em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, trouxe avanços históricos importantes, mas insuficientes para conter o aquecimento global em 1,5 graus em relação à era pré-industrial, meta do Acordo de Paris, aprovado na COP21 em 2015. Pela primeira vez, uma conferência das partes, COP é isso, a Conferência das Partes da Convenção Quadro sobre Mudança do Clima, assinada na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92, a Conferência do Rio de Janeiro, a Cúpula da Terra. Pela primeira vez, uma COP falou numa transição dos combustíveis fósseis para fontes de energia limpa, mas uma linguagem vaga. Não foi o esperado anúncio do fim da era dos combustíveis fósseis. Foi criado o Fundo de Perdas e Danos para compensar países atingidos por fenômenos climáticos extremos, mas, por enquanto, o dinheiro é muito pouco. Houve uma promessa de triplicar a geração de energia de fontes renováveis até 2030 e uma declaração para reduzir as emissões na produção de alimentos. A proposta dos ambientalistas era de eliminação gradual do uso de combustíveis fósseis, carvão, gás e petróleo, os grandes vilões do aquecimento global. Mas, como acontece desde a Conferência do Rio de Janeiro, os grandes produtores e exportadores de petróleo se uniram para defender seu negócio. Os Emirados Árabes Unidos, sétimo maior produtor mundial, com 3.250.000 barris por dia, e sexto maior exportador mundial, 2.717.000 barris por dia, foi o país sede da COP28 e retirou qualquer referência a combustíveis fósseis da declaração final. Os países situados em pequenas ilhas, ameaçados de desaparecer à medida que o derretimento do degelo das calotas polares aumenta o nível dos oceanos, não aceitaram. Como essas conferências do clima exigem unanimidade, as pequenas ilhas conseguiram mudar o texto final, que ficou assim: transitar dos combustíveis fósseis de forma justa, ordenada e equitativa, acelerando nesta década crítica para atingir emissões líquidas zero em 2050. O conceito de emissões líquidas embute a ideia de captura de carbono, o que é feito naturalmente por florestas e oceanos. Mas um parágrafo diz que os combustíveis de transição podem desempenhar um papel facilitador na transição energética. Isto significa a abertura de novos campos de exploração de gás, que é menos poluente do que o carvão e o petróleo. O sonho dos produtores de petróleo e de combustíveis fósseis é desenvolver geotecnologias para retirar artificialmente os gases carbônicos da atmosfera, a chamada captura e armazenagem de carbono, a ser estocado em solos profundos ou no fundo do mar. Ainda não há provas de que isso seja viável. A melhor solução é plantar e replantar florestas, mas é insuficiente e a área de florestas no mundo ainda está diminuindo. A vida existe na Terra graças ao efeito estufa. A atmosfera absorve parte da radiação solar, deixando o planeta numa temperatura média em torno de 16 graus em que a vida proliferou. Sem esse efeito estufa, a temperatura média seria de menos 16 graus, o que seria muito complicado para o desenvolvimento de formas superiores de vida. O problema é que os gases carbônicos têm uma capacidade calorífica maior do que o ar, formado principalmente por oxigênio e nitrogênio. Desde o início da Revolução Industrial no Reino Unido, por volta de 1750, a concentração de gases carbônicos na atmosfera cresceu progressivamente. Em 1896, o químico suécio Svante Arrhenius, ganhador do Prêmio Nobel de Química de 1903, que você deve conhecer das aulas de química, os ácidos e as bases de Arrhenius previu que essas emissões de gases carbônicos agravariam o efeito estufa. Isso hoje é consenso para 95% dos climatologistas.
Outro trecho do texto fala em eliminar gradualmente os subsídios ineficientes. A produção de combustíveis fósseis recebeu no ano passado 7 trilhões de dólares em incentivos, quase 35 trilhões de reais, e o adjetivo ineficientes torna a proposta vaga. É preciso acabar com os subsídios para que todos paguem o preço real pela energia fóssil. Um avanço foi a criação do Fundo de Perdas e Danos para compensar países atingidos por fenômenos climáticos extremos decorrentes do aquecimento global. A gente tem visto incêndios, enchentes pelo mundo inteiro. Ondas de calor, mas a dotação inicial é de apenas 400 milhões de dólares, pouco menos de 2 bilhões de reais. Na COP15, realizada em Copenhague, a capital da Dinamarca, em 2009, os países ricos prometeram 100 bilhões de dólares por ano, quase 500 bilhões de reais, a partir de 2020, para financiar a transição energética e medidas de mitigação e adaptação à mudança climática. A proposta do Fundo de Perdas e Danos é apenas uma parte do problema. Só saiu do papel na COP27, realizada em Sharm el-Sheikh, no Egito, no ano passado, foi regulamentada agora e a quantia é irrisória. Os Emirados Árabes Unidos, por exemplo, prometeram doar 100 milhões de dólares por ano, 500 milhões de reais. Faturam com a venda de gás e petróleo 200 milhões de dólares por dia, quase 1 bilhão de reais. O Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas estima que sejam necessários de 215 a 387 bilhões de dólares por ano para conter o aquecimento global. Hoje, o fluxo de financiamento está em 21 bilhões de dólares por ano, cerca de 100 bilhões de reais. Depois de 3 décadas de conferências do clima, 134 países assinaram em 1º de dezembro a primeira declaração sobre a redução de emissões na produção de alimentos, responsável por 1/3 das emissões globais de gases estufa. Se as pessoas passarem a consumir mais vegetais e menos carnes, haveria uma queda de 1/4 nas emissões causadas pela agropecuária. A redução à metade da perda e do desperdício de alimentos teria um impacto semelhante. Vai funcionar? Pergunta a revista científica Nature. E vamos aguardar. Mais de 80 mil pessoas de 197 países e a União Europeia participaram da COP28, chefes de Estado e de governo, entre eles o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministros, diplomatas, delegados, empresários, cientistas, jornalistas, representantes de organizações não governamentais, além de lobistas de vários setores da economia, especialmente, é claro, da indústria do petróleo. Com 1.337 pessoas, a delegação do Brasil foi a maior. Algumas COPs tinham mais lobistas do que delegados oficiais de países. Essa foi uma COP fortemente influenciada pela indústria do petróleo por ser nos Emirados Árabes Unidos. A próxima seria realizada em Baku, no Azerbaijão, outro país dependente do petróleo, e a COP30 seria realizada em Belém do Pará, no Brasil, em 2025. Mais impressionante a respeito desta conferência é que foi presidida por um magnata do petróleo, o sultão Ahmed Al-Jaber, presidente da Companhia Nacional de Petróleo de Abu Dhabi, um dos 7 principados que formam os Emirados Árabes Unidos. A ADNOC fatura 200 bilhões de dólares por dia com gás e petróleo. Eu falei há pouco, né, que os Emirados faturam isso, com 1 bilhão de reais. Sob seu comando, a empresa está aumentando a produção, que deve chegar a 5 milhões de barris por dia em 2027, antes da meta, que era 2030, quando o mundo deveria estar equilibrando as emissões com a absorção dos gases carbônicos. A expectativa é que o consumo de combustíveis fósseis chegue ao pico em 2030. O sultão teve de se explicar 2 vezes pela acusação de tentar usar a COP para fechar negócios de petróleo e porque, em 21 de novembro, teve a cara de pau de dizer que não há ciência que justifique o abandono gradual dos combustíveis fósseis, quando esta é justamente a questão central na luta contra o aquecimento global. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, exigiu dos países membros que rejeitassem a proposta de eliminação gradual do uso de combustíveis fósseis, um dos principais objetivos
da Conferência de Dubai. Este ano é o mais quente da história. Em alguns dias, a temperatura média do planeta chegou a 2 graus centígrados acima da era pré-industrial. A sensação térmica no Rio de Janeiro esteve em perto de 60 graus. E o mundo consumiu um recorde de 8 bilhões 530 milhões de toneladas de carvão em 2023, batendo o recorde pelo segundo ano seguido. E as emissões de gases carbônicos devem crescer 1,1% em 2023. A expectativa é que atinjam o pico em 2030, na melhor das hipóteses. Os líderes dos maiores poluidores não foram a Dubai. A China é responsável por 26% das emissões, de acordo com o Observatório do Clima, e por 2/3 do aumento das emissões desde o ano 2000, mas o ditador Xi Jinping não foi a Dubai. Os Estados Unidos vêm em segundo, com 11%. O presidente Joe Biden tomou várias medidas de proteção ambiental, mas depois do início da guerra da Ucrânia, com as sanções internacionais à Rússia, Biden autorizou a exploração de petróleo num santuário ecológico no Alasca e não foi a Dubai. Parece mais preocupado com o impacto do preço da gasolina na bomba sobre a sua reeleição do que com o aquecimento global. Na abertura da conferência, o rei Charles III, Carlos III da Inglaterra, como queiram, convocou a ação, pediu financiamento à transição energética dos países em desenvolvimento. O rei é um antigo ambientalista, desde que era o príncipe de Gales, e alertou para que a solução dos problemas ambientais por si só não vai resolver os problemas da humanidade. O conceito de desenvolvimento sustentável inclui desenvolvimento econômico, social e ambiental. Pessoas pobres e miseráveis dão prioridade à sobrevivência e fazem o que for necessário para sobreviver, enquanto os bilionários são responsáveis por 1 milhão de vezes mais emissões de gases de efeito estufa do que a média dos cidadãos comuns. Em seu discurso, o presidente Lula criticou os países ricos e pediu um basta aos acordos do clima que não saem do papel. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lançou um plano ecológico com proteção, com preservação de florestas e eletrificação da frota de ônibus. Com a maior floresta tropical do planeta, uma matriz energética bastante limpa, sol e vento o ano inteiro para a produção de energia eólica e solar, uma agricultura forte, o Brasil é um líder global nas questões do meio ambiente, mas a posição do Brasil é dúbia. Como o petróleo da camada pré-sal, o Brasil é hoje o 6º maior produtor mundial. A caminho de Dubai, Lula parou em Riad, na Arábia Saudita, maior exportador mundial de petróleo, segundo maior produtor, depois dos Estados Unidos, e maior exportador, onde o príncipe herdeiro, o primeiro-ministro, o ditador Mohammed bin Salman, convidou o Brasil a entrar para a OPEP+, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo Ampliada. A OPEP, fundada em 1960, é um cartel de países exportadores. Fazem parte a Arábia Saudita, Irã, Kuwait, Venezuela, Iraque, Argélia, Equador, Gabão, Indonésia, Líbia, Nigéria, Catar e Emirados Árabes Unidos. Em 2017, outros grandes exportadores se alinharam informalmente à OPEP para defender os preços internacionais do petróleo. Rússia, México, Azerbaijão, Bahrein, Brunei, Cazaquistão, Malásia, Omã, Sudão e Sudão do Sul. É a este grupo que o Brasil foi convidado a aderir. Sob pressão, Lula declarou que o Brasil nunca será membro pleno da OPEP e entra para o grupo para promover a transição energética. O que se vê dos grandes produtores é uma resistência à mudança, sob a alegação de que o petróleo e o gás ainda terão um papel importante como fontes de energia. Mas não vai haver descarbonização sem abandonar o petróleo, analisa a jornalista Miriam Leitão, citando o escritor João Guimarães Rosa, para dizer que o petróleo é o diabo no meio da rua do redemoinho, é o diabo na rua no meio do redemoinho.
Há uma divisão interna no governo brasileiro. O presidente Lula, o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, querem explorar o petróleo na região da Foz do Rio Amazonas. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o IBAMA, o Instituto do Meio Ambiente dos Recursos, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, são contra. No dia seguinte ao fim da COP, a Agência Nacional de Petróleo ofertou 602 blocos em leilões, 192 foram adquiridos por 19 empresas que se comprometeram a investir 2 bilhões de reais. A novata Elysian arrematou 122 blocos. A empresa não tem funcionários, tem apenas 7 consultores contratados para avaliar as áreas arrematadas. Na COP27, em Sharm el-Sheikh, no Egito, um ano atrás, Lula fez sua reentrada no cenário internacional como presidente eleito e prometeu acabar não só com o isolamento do Brasil imposto pelo governo Jair Bolsonaro, como também acabar com o desmatamento na Amazônia. Mas, na reunião de cúpula dos países do Pacto Amazônico, neste ano, não aceitou a proposta defendida pelo presidente da Colômbia, Gustavo Petro, um ambientalista, de vetar a exploração de petróleo na Amazônia. No dia 4 de dezembro, por essas razões, o Brasil recebeu o inglório prêmio de Fóssil do Dia da Rede de Ação Climática, uma aliança global de mais de 1.300 organizações não governamentais ambientalistas, atuante em mais de 130 países. Isto me lembrou de um diplomata peruano que eu entrevistei em Londres numa conferência sobre o Brasil e a Amazônia. Ele disse: o Brasil, sempre o Brasil. Eu interpretei que o Brasil é sempre uma esperança e quase sempre uma frustração. O eterno país do futuro que nunca desenvolve seu potencial. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, que é de graça. Leia o meu blog, Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Esqueci o Thread, também estou no Threads. Muito obrigado pela sua atenção, que a paz esteja convosco. Até mais, tchau.